Olá, eu sou a Maristela Hertel, sou advogada aqui na HMP Advogados, sou professora também e assídua estudiosa da área de sucessões e do patrimônio também. E hoje eu vim conversar com vocês sobre um recado que eu acho importante. Ele surgiu, essa dúvida, a partir de um velório que eu fui até da mãe de uma amiga minha, onde dias depois ela veio me perguntar o que ela ia fazer com o empréstimo consignado que estava sendo descontado da aposentadoria da mãe dela. E aí vem a pergunta, né? Como, segundo ela, a mãe não tinha deixado bens, será que os herdeiros, os filhos da falecida, eles são obrigados a absorver, né, a se responsabilizar pelas dívidas da mãe, né? No caso específico, era empréstimo consignado. Então, eu já vou responder essa pergunta, mas antes disso eu queria dar uma estatística interessante para vocês. Segundo uma das maiores empresas privadas no Brasil que tratam a respeito de crédito, né, cadastro de crédito dos inadimplentes, no Brasil hoje, em agosto de 2024, a gente tem quase 73 milhões de brasileiros com alguma dívida em atraso. Pois bem, desses 73 milhões, praticamente, 19% tem mais de 60 anos de idade e 35% tem entre 40 e 60, o que nos dá uma amostragem aproximada de 40 milhões de brasileiros inadimplentes que têm mais de 40 anos de idade. Então, acontecendo o óbito dessas pessoas, todos normalmente têm um herdeiro, né? Aí vem a pergunta, quem é que vai pagar essa dívida? Bom, a lei é muito clara. A lei diz o seguinte: quem é responsável pelo pagamento de dívida não são os herdeiros, é a herança. Né? Então, quem vai pagar a dívida? Os herdeiros? Não, é a herança que ele deixou. Mas e se, como no caso da mãe dessa minha amiga, a mãe não deixou bens? Né? Aí vem uma discussão que primeiro a gente sugere que a própria família se reúna e pense, apesar de não ser uma obrigação legal, será que moralmente a gente quer acertar isso? Né? Segundo, no caso específico de empréstimo consignado em aposentadorias, o que é muito comum, né, nas pessoas aposentadas, muitas vezes tem um seguro prestamista embutido nessa contratação. Então, se tiver esse seguro, o seguro vai quitar a dívida, não tem problema nenhum. Se não, né, aí os herdeiros também não vão precisar pagá-la, né, se não tiver bens. Agora é que vem o problema. Como herdeiro, né, como é que você e os teus irmãos, né, no caso da minha amiga, ela tinha mais 3 irmãos, como é que eles vão comprovar que a mãe faleceu sem deixar bens, sem deixar herança? Né? A gente chama de espólio, mas a gente vai falar aqui sobre herança. Bom, a forma mais fácil de se comprovar isso é fazendo um inventário negativo. Sim, se você não ouviu falar sobre isso ainda, a gente chama atenção para esse ponto porque inventário negativo também é possível e ele se refere àquelas situações em que a pessoa faleceu, não deixou herança, não tem bens a inventariar, né? E este inventário ele serve como uma prova para os herdeiros de que a pessoa faleceu sem bens, ou seja, eu não tenho responsabilidade sobre dívidas do falecido. E isso é muito importante, porque no direito, e tem um dos pontos mais difíceis que tem é você provar um fato negativo. O fato positivo é mais fácil de provar, mas o negativo dá um trabalhinho. Então, de que maneira que a gente consegue comprovar nesse ponto específico que o falecido não deixou bens? Inventário negativo. Então, segue aí uma dica, né? Foi a dica também que eu dei para essa minha colega, para que os irmãos se conscientizem dessa importância, porque muitas vezes a dívida não aparece já. Ela pode aparecer daqui a 2, 3, 5 anos, né? Prazo máximo de prescrição hoje são 10 anos. Então, nada melhor do que você se prevenir e fazer um inventário negativo que tem um custo bem baixo, não tem impostos para pagar, porque não tem herança, né? Então, é uma forma legal. E o último recado que eu dou também é para aquele irmão que a gente tem, que às vezes ele não quer se incomodar com nada, né, da parte burocrática quando um ente falece. Então, o que eu digo para esse meu irmão? Você não quer?
não quer fazer um inventário negativo, não quer acompanhar nada, então renuncia à herança, né? A renúncia da herança, eu até posso fazer um capítulo específico sobre isso, é quando o herdeiro ele abre mão, né? A gente chama assim, ele abre mão de ser herdeiro. E é bem interessante, é fácil fazer também, só que precisa de uma escritura pública e vale a pena a gente despertar o interesse para esses tipos de assuntos que depois dos 40 anos de idade, quando os nossos pais começam a ficar mais velhos, a gente começa a enfrentar situações de óbito com maior frequência do que quando a gente é jovem. Essa é uma tendência. E então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse recado, que hoje foi específico sobre as dívidas do falecido e como trabalhar isso em família. E, por favor, acompanhe a gente nos nossos canais, né? A gente tem no YouTube, tem em outras mídias sociais também. Se tiverem alguma dúvida, mande também ali nos comentários, que eu terei maior prazer em responder. E são as suas perguntas que fazem com que a gente tenha maior interesse em trazer conteúdo para vocês como esse de hoje. Um forte abraço e até a próxima!